Já faz quase 2 semanas que o povo gaúcho tem enfrentado o maior desastre natural que já afetou o estado. Os números atualizados coletados no dia 10 de maio para a gravação deste vídeo apontam que 107 pessoas perderam suas vidas. 134 continuam desaparecidas. 754 se feriram de alguma forma e quase 400 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, sendo que 68 mil já estão em abrigos improvisados pela Defesa Civil. As chuvas afetaram 431 dos 497 municípios do estado, atingindo cerca de 1.700.000 pessoas de forma direta ou indireta. As estimativas são impressionantes, similares aos piores cenários de guerra já vividos por nós e, infelizmente, a tendência é que esse número cresça ainda mais nos próximos dias. Nesse vídeo, nós iremos fazer uma cronologia dos principais acontecimentos desta tragédia, entendendo melhor todos os eventos, os motivos para a situação se agravar tanto e tão rapidamente, e o que podemos esperar para os próximos dias, analisando as previsões dos especialistas para quando a situação deve se normalizar por lá. As chuvas começaram no dia 27 de abril na região do Vale do Rio Pardo. Houve vários temporais com queda de granizo e uma grande incidência de raios que já provocaram alguns estragos, mas nada comparado ao que estava por vir. Nesse dia, a cidade de Santa Cruz do Sul foi uma das mais afetadas. A situação começou a se agravar no dia seguinte. A Defesa Civil registrou impactos das chuvas em pelo menos 15 municípios, pois o volume já estava muito intenso e durando muito mais do que o esperado. Já aqui, em 28 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta laranja para o risco de tempestades para metade da região sul do estado. A partir do dia 29, o alerta para riscos hídricos se tornou vermelho, indicando alto risco, e foi se alastrando para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para seus vizinhos. Esse é o tipo de alerta que está relacionado a eventos envolvendo água. Nesse caso, as chuvas extremas, cheias e inundações. Segundo informações da legenda do próprio INMET, nesses casos é previsto a ocorrência de incidentes e danos graves, incluindo risco para a integridade e vida humana, exatamente como estamos observando. Mas por que as chuvas se intensificaram tanto e de forma tão rápida? Esses eventos são resultado de uma combinação de diversos fatores. A ocorrência de uma intensa corrente de ventos, que por si só já deixa o clima instável, se juntou com uma onda de umidade que ficou retida no Rio Grande do Sul, pois não conseguia se deslocar devido a uma massa de ar quente que estava estacionada no centro do país. Tudo isso foi potencializado pelo fenômeno natural El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Pacífico e altera a distribuição de umidade e calor no planeta, especialmente na zona tropical que estamos inseridos. Além disso, o aquecimento global também teve sua influência, pois fez com que essas ocorrências fossem cada vez mais frequentes e intensas. O resultado só poderia ser uma grande catástrofe. Um dia depois desse primeiro alerta vermelho, em 30 de abril, foram anunciadas as 5 primeiras mortes em decorrência das chuvas, sendo que 18 pessoas já estavam desaparecidas. As imagens obtidas nesse período são impressionantes, mostrando pontes e outras grandes estruturas sendo arrastadas pela força da água como se não fossem nada. Cerca de 77 municípios já estavam sendo afetados, deixando o estado inteiro em alerta, sobretudo porque a região já havia passado por algo semelhante no final de 2023, mas a situação parecia estar pior ainda. Foi no dia 1º de maio que o cenário da tragédia começou a se delinear. Cerca de 114 cidades e mais 19 mil pessoas foram afetadas, fazendo o Rio Grande do Sul decretar o estado de calamidade pública. Mais 5 mortes foram contabilizadas, sendo que a metade delas era de pessoas idosas que padeceram por descargas elétricas, afogamento ou em decorrência dos deslizamentos de terra. No dia 2 de maio, o número de vítimas disparou para 29, pois os efeitos das chuvas já se acumulavam por vários dias.
Pelo menos 1.500 pessoas já estavam em abrigos provisórios e a atenção das autoridades se voltou para as barragens de hidrelétricas, como a 14 de Julho, que fica nos municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, pois o risco de colapso pela pressão elevada da água era muito alto. Várias pessoas foram evacuadas das áreas de risco, aumentando ainda mais o número de desabrigados. Neste dia, 7 municípios do Rio Grande do Sul entraram para um ranking internacional das cidades que tiveram os maiores índices pluviométricos do mundo, segundo dados coletados pelo Instituto Meteorológico OGIMET. Foi também aqui que o nível do Lago Guaíba, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, começou a preocupar os especialistas, pois seu limite já estava sendo alcançado e ficou claro que ele poderia transbordar a qualquer momento. Então, como tudo nesse desastre, a situação se agravou muito rapidamente. No dia seguinte, dia 3, o nível do lago chegou a 4,77 metros, ultrapassando o índice histórico de 1941. A essa altura, 265 cidades já haviam sido afetadas, mais da metade dos municípios do estado. O número de mortos subiu para 39, enquanto havia pelo menos 68 desaparecidos. O avanço das águas para a capital inundou todo o centro histórico e afetou prédios importantes, como o centro de treinamentos dos clubes da cidade e a rodoviária interestadual. Além disso, a situação nas barragens e em outros rios, como o Taquari, se agravou ainda mais, fazendo com que mais pessoas tivessem que ser evacuadas para abrigos. No dia 4 de maio, foram contabilizados 55 mortos, uma marca que ultrapassou a tragédia de 2023. A infraestrutura pública também já estava bastante afetada nesse ponto, com mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e cerca de 186 cidades sem sinal de internet ou telefonia. E o mais grave de tudo, mais de 1 milhão de casas já não tinham acesso ao abastecimento de água potável, o principal recurso necessário para nossa subsistência. Por conta de tudo isso, no dia 5 de maio, o governo do estado disse em entrevista coletiva que seria preciso montar uma estratégia similar ao que foi feito para a recuperação da Europa após o término da Segunda Guerra Mundial. Assim, foi estabelecido um canal para doações via Pix, o SOS Rio Grande do Sul, além da criação de contas para recebimento de ajuda internacional. Aliado a isso, inúmeras ONGs e voluntários iniciaram as campanhas de doações para receber insumos para serem levados às vítimas da catástrofe. Mas os efeitos da tragédia continuaram a afetar a população. No dia 6 de maio, o nível do Guaíba chegou à marca histórica de 5,33 metros, fazendo com que até as operações do aeroporto de Porto Alegre fossem suspensas por tempo indeterminado. Cerca de 385 municípios foram afetados, com 85 mortes confirmadas. No dia 7 de maio, as chuvas começaram a dar uma trégua, mas o nível dos rios permanecia alto. E isso fez com que o número de desabrigados crescesse cada vez mais, chegando em 160 mil. Além de todo o risco e insegurança, a falta de comunicação deixava tudo ainda mais grave, aumentando o número de desaparecidos pelo simples fato de que não era possível se comunicar com amigos e parentes que moravam em outros bairros ou cidades. Uma pequena redução do nível da água pôde ser vista a partir do dia 8, cerca de apenas 7 centímetros, como foi o caso do Lago Guaíba. Esse processo está sendo e será demorado porque o solo está muito encharcado e as bacias hídricas estão sobrecarregadas, não conseguindo dar vazão ao volume de água para o oceano. No entanto, uma nova frente fria chegou ao estado, fazendo com que as temperaturas caíssem bruscamente e produzindo novas chuvas com raios e ventos fortes. Isso fez com que pelo menos 5 barragens emitissem um sinal para o risco de ruptura e deixou praticamente 85% da população de Porto Alegre sem acesso à água potável, recurso que já estava no topo da lista de necessidades dos cidadãos. No dia 9 de maio, a maior parte dos supermercados
já estava sem os mantimentos necessários para suprir a população, fazendo com que a obra dos voluntários fosse a única forma das pessoas saciarem suas necessidades básicas, como o acesso à comida, água, remédios, roupas. Aqueles que tiveram condições conseguiram deixar as cidades mais afetadas, enquanto milhares ainda estão abrigados nos centros improvisados em ginásios e escolas. Os especialistas dizem que as chuvas devem dar uma trégua nos próximos dias, especialmente depois do dia 14, o que deve se manter pelo menos até o dia 25 de maio. No entanto, é esperado que uma frente fria derrube drasticamente as temperaturas por lá, sobretudo na região da Serra Gaúcha, onde os termômetros poderão ficar abaixo dos 0 graus Celsius. Isso ocorre porque o estado está localizado em um ponto de encontro de 2 sistemas, o tropical e o polar, fazendo com que ele alterne períodos de grande umidade e de seca, além de sentir as variações de temperatura que estão cada vez mais intensas por conta das mudanças climáticas. Não é possível afirmar ao certo quando a situação irá se normalizar, mas estima-se que o nível das águas deve baixar por completo até o fim do mês. Como comentamos, o sobrecarregamento das bacias hidrográficas e o solo encharcado fazem com que o processo fique bastante lento, mas tudo indica que o prognóstico deve melhorar nos próximos dias. Alguns especialistas, como o professor Marcelo Dutra da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande, afirmam que, para impedir eventos futuros como esse, talvez fosse preciso deslocar cidades inteiras de lugar, ou ao menos despovoar as principais zonas de risco, considerando que as mudanças climáticas podem agravar esses casos cada vez mais. Se você puder e sentir a vontade de ajudar, procure postos de arrecadação próximos a você ou faça uma doação para os canais oficiais criados para esse fim. Vamos continuar acompanhando as notícias e manteremos você informado sempre que possível. Força, Rio Grande do Sul. Vai passar.